Turma, as conquistas do Confiança, marcadas por ídolos que, passe o tempo que passar, nunca saem da lembrança do torcedor. E ao longo dos últimos anos, alguns deles vêm ganhando versão em boneco para colecionar mesmo. O mais recente foi o maior goleador do Dragão, o Aldair. Transformar ídolos em bonecos foi uma forma de homenagear jogadores do passado. Eles são produzidos em biscuit e a ideia foi do Fernando Augusto, torcedor do Confiança que curte uma resenha na internet. Fernando é o Dragão Gaiato, página famosa por alguns memes e por impulsionar a divulgação do que ele batizou de mini craques proletários. Os bonecos também geram uma renda extra para o torcedor, que já lançou o 4º personagem. O último homenageado teve direito ao lançamento oficial do boneco, autógrafos e fotos com torcedores. O Bigode não deixa dúvidas. Trata-se do maior goleador da história do clube. Aldair vestiu a camisa azulina por 10 anos e marcou mais de 200 gols. Foi tricampeão estadual com a camisa azul nos anos de 86, 88 e 90. Temporada que terminou como artilheiro do campeonato sergipano. Gols e títulos que o Fernando não viu, mas a história se encarregou de contar. Essa homenagem caminha no sentido do maior artilheiro da história do clube, né? São mais de 200 gols pelo Confiança, fora aqueles que não foram registrados, né? Aldair, inclusive, teve a oportunidade de nos contar aqui da dificuldade, né, de treinar no Sabino antigamente, antes da reforma, né? E como, mesmo assim, ele ainda fazia muito gol, imagina o tempo de hoje. E aí ele tem esse traço característico que é o bigode, e com um jogador que marcou mais de 200 gols na história do Confiança, inclusive para muitos dos mais antigos tem como a primeira lembrança de um grande ídolo. Ficou fácil de fazer essa homenagem porque é um cara que marcou época. Eu mesmo não acreditava que eu chegasse até o que eu cheguei, né? Eu sabia que eu ia ser um bom jogador. Eu sabia que eu ia vingar, mas assim, ser o maior artilheiro da história do clube é difícil você prever isso, né? E eu, graças a Deus, sempre me dediquei à minha profissão. E é tanto que eu fiquei 10 anos no clube, né? Ninguém fica 10 anos no clube à toa, né? Quando o jogador é ruim, o clube bota você em 3, 4 meses, bota você para fora. E eu tive perspectiva de sair, mas naquela época era muito difícil. Então, cada ano que passava, eu fazia mais coisas ainda, então fui ficando. Eu não tenho que reclamar de nada. E até hoje, se tivesse de fazer tudo de novo, eu faria. Na galeria dos homenageados tem espaço para outro goleador azulino. O atacante Leandro Kivel foi artilheiro em 2014 e 2015. É o ídolo mais recente do clube. Pensei, vamos fazer com alguém mais recente, alguém que tem história muito recente, que nos ajudou lá em 2014, também depois na Série B com aquele gol histórico contra o Vitória. Leandro Kivel foi o primeiro e aí assim que começou essa história. O goleiro Fábio também ganhou forma em biscuit. A homenagem teve fácil explicação. Ele faturou muitos títulos e foi o dono da camisa 1 durante quase uma década. O maior goleiro da história do Confiança, para muitos também o maior jogador da história do Confiança, 478 jogos, título também tem um monte, vários títulos individuais, né, como o melhor goleiro da competição. E muita gente tem realmente essa memória no coração daquele goleiro, né? Daquele goleiro que era o Fábio Paredão. Então não podia ficar de fora nessa década ali de 2000, com aquele Confiança de 2008, né? Que encantou o nosso estado, que levou de volta o torcedor ao Batistão lá em 2008. No Vamos Subir Dragão histórico, Fábio estava por lá e não podia ficar de fora nessa homenagem. Por isso que ele está com o uniforme do ano de 2001, que foi o primeiro título dele, uniforme amarelo e preto, e com a bola na mão e a luva para lembrar que foi o maior goleiro da história do Confiança. O camisa 10, Geraldo, claro, tem espaço na coleção. Afinal, teve 2 passagens marcantes na equipe do bairro Industrial. Geraldo já é um jogador que também foi muito importante em 2014, né? Muita gente diz que ele talvez tenha sido o principal responsável ali de articular os bastidores, de fazer os jogadores conseguirem se concentrar para o acesso naquele ano. Mas vale também lembrar da primeira passagem dele lá em 90, né? Quando ele joga em 97. Confiança não consegue ser campeão, ele sai para ganhar o Brasil, né? Joga até fora do Brasil. Chegou a ser ídolo também em outras torcidas, mas ficou com aquela memória e a lembrança de poder ser campeão pelo Confiança. Ele consegue isso quando volta em 2014. Por isso que ele está com o uniforme da década de 90, uniforme branco, mas com a trancinha que também ficou muito característico da carreira dele toda, e sim quando ele voltar para o Confiança. Aldair, Kivel,
Fábio e Geraldo, craques, ídolos e agora eternizados em biscuit.